Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 19 de maio de 2024, e hoje a igreja celebra Pentecostes, a descida sobre o Espírito Santo, sobre Nossa Mãe Maria Santíssima e os discípulos no cenáculo. E o evangelho de hoje, e quero deixar aqui claro, a liturgia nos traz dois evangelhos hoje. O evangelho de São João, e do capítulo 20, versículo 19 a 23, e também o evangelho de São João, capítulo 15, do 26 ao 27, o 16 do 12 ao 1. E a gente vai meditar o evangelho do capítulo de São João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E depois de ter dito isso, sobrou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse dia tão bonito, tão especial da igreja, e que a tradição da igreja nos fala que é o nascimento da igreja, a data natalícia da igreja. Aquela igreja fundada em Pedro, o qual Cristo deu as chaves da igreja e disse que as portas do inferno prevaleceriam sobre ela. Agora Jesus, como nós meditamos, iria enviar o Paráclito. Seria bom que eu fosse para o Pai, é a ascensão da festa do último domingo. Seria bom que eu vou para o Pai, para que eu possa enviar o Paráclito, o defensor. E aqui nós vemos narrado no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11, como se aconteceu esse Pentecostes, como o Espírito Santo de Deus foi enviado. E ali vai nos falar que os discípulos estavam reunidos e ali do céu veio um barulho como fosse uma ventania. E ali encheu a casa onde se encontraram e apareceram línguas de fogo sobre eles, que repousaram e repartiram e repousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito inspirava. Então, ali nós vamos ver que os discípulos que estavam trancados, fechados, com medo dos judeus, agora eles vão sair às ruas e anunciar a palavra de acordo com a língua de cada um. Não é que eles falavam palavras inspiradas pelo Espírito Santo que as pessoas não compreendiam. Sim, elas compreendiam, e eles vão dizer: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós escutamos na nossa própria língua? Aí vão falar: nós somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus, prosélitos, cretenses, árabes. Todos nós escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Jesus envia os discípulos a todos os lugares do mundo para pregar o Evangelho, a conversão e para que batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o Ato dos Apóstolos vai falar todas essas regiões, ele está querendo aqui mostrar o catolicismo,
a universalidade, a igreja que sai e vai para todos os lugares do mundo, inspiradas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai conduzir a igreja do Cristo pelos apóstolos. E assim eles vão se dividir e vão cada um para a região, inspirados pelo Espírito Santo. E no Evangelho de hoje o que nós vemos? Nós vemos que também Cristo ressuscitado vai aparecer para os discípulos. E ali eles estão fechados, trancados, com medos. Depois da morte do Cristo, eles se fecham, ficam esperando esse momento de receber o Espírito Santo de Deus. E aqui Jesus vai mostrar ao seu lado, quando entra, a paz esteja convosco, e vai mostrar as suas mãos e os lados, e o seu lado. E os discípulos se alegram. E aqui Jesus vai dar essa missão aos discípulos. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus quer que os discípulos anunciem esse evangelho. Jesus não pôde sair pelo mundo pregando o evangelho, mas ele envia a sua igreja, ele envia os seus discípulos para levar essa boa nova, para levar o seu evangelho, para pregarem a conversão, para que aqueles que acreditarem que Jesus é o Messias, é o Salvador, se convertam e assim sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na Santíssima Trindade. E aqui Jesus vai soprar o Espírito Santo sobre os discípulos e vão lhes dizer: recebei o Espírito Santo. A quem perdoares o pecado, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoares, eles serão retidos. Veja só, meus irmãos, muitas pessoas não querem entender que aqui Jesus institui o sacramento da confissão. Muitas pessoas dizem: mas eu me confesso diretamente com Deus. Se fosse por isso, como que Jesus vai soprar o Espírito Santo sobre os discípulos para dar poder para a sua igreja, para perdoar os pecados? Jesus sabia que os discípulos iam morrer. Eles iam morrer martirizados. E assim quer dizer que o Espírito Santo morreria? Ali a graça? Não. A igreja do Cristo se perpetua por 2000 anos. E através da sucessão apostólica, através dos papas, dos bispos, dos padres, aqui está a graça de Deus perene e permanente na sua igreja. Essa graça de soprar o Espírito Santo, de dar o poder à igreja, de perdoar os pecados aqui na terra, foi nos dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, da importância de nós nos arrependermos. Não é o padre que ali tem o poder de perdoar os pecados, mas é o Espírito Santo, através das mãos ungidas do sacerdote, que tem o poder de perdoar. E o padre, quando perdoa os pecados, nos diz: eu, em nome do padre fulano de tal, te perdoo os pecados. Não. Ele vai perdoar os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a graça de Deus perene na igreja de Cristo. Portanto, meus irmãos, que a cada dia da nossa vida nós sejamos iluminados por esse Pentecostes, para que nós também sejamos esses apóstolos do Cristo, anunciadores dessa boa nova, que nós supliquemos o Espírito Santo de Deus a cada dia, a cada momento da nossa vida, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possamos anunciar a palavra do Cristo e, sobretudo, dar testemunho verdadeiro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo para todos.